Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos meditando sobre a língua. Davi, falando dos seus perseguidores que falavam mal dele, rezava assim: seus dentes são como lanças e flechas, suas línguas como espadas afiadas. A língua maldizente é uma arma terrível, às vezes é mortal. Como já considerávamos anteriormente, com ela fere-se e pode-se até destruir um bem precioso, que é a fama, a reputação de uma pessoa. A espada da língua desfere sobretudo duas perigosas estocadas. A maledicência, também chamada de difamação, de detração, que é praticada por aquele que, como diz o catecismo, sem razão objetivamente válida, revela a pessoas que não o sabem os defeitos e faltas reais dos outros. E outro é a calúnia, pecado que comete quem, e continuo citando o catecismo da Igreja, por palavras contrárias à verdade, ou seja, mentindo, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Após mostrar o que diz o catecismo sobre esses defeitos, continua: maledicência e calúnia destroem a reputação do próximo. E a honra é o testemunho social, estou continuando a ler o catecismo, prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito. Dessa forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça e da caridade. Talvez tenhamos lido esses textos achando-os muito exatos, mas não lhes tenhamos prestado a devida atenção. Imaginemos uma pessoa que os apreciou, essas citações do catecismo, louvando a clareza da sua doutrina. Como essa pessoa reagiria se lhe disséssemos com uma ponta de ironia, no meio de uma conversa em que criticou parentes com a maior naturalidade: você está pecando por maledicência? Como? Ele retrucaria, provavelmente com ar de inocência, se o que acabo de dizer é verdade. E justamente, o pecado de maledicência consiste em divulgar entre pessoas que não os conhecem e não têm direito de conhecê-los defeitos e faltas reais dos outros. A circunstância de que esses fatos sejam verdadeiros não torna lícito que nós os divulguemos. Estamos aqui, na realidade, perante um dos aspectos mais sérios e também mais belos da doutrina cristã sobre o respeito à dignidade e à fama do próximo. Lembremos-nos de que, como já falávamos anteriormente, todo ser humano possui uma grande dignidade que lhe confere o fato de ter sido querido por si mesmo, por Deus e criado à sua imagem. O cristão, além disso, é elevado pela graça à condição de filho de Deus e participante da vida divina. Deve-se acrescentar a isso que a misericórdia de Deus não condena ninguém nesta terra a ficar prisioneiro perpétuo dos seus erros. Todos somos moralmente plásticos, maleáveis, ou seja, podemos mudar. A nossa história aos olhos de Deus, até a morte, é uma história aberta, porque a qualquer instante a nossa vida pode ser purificada, completada, restaurada
elevada até os mais altos cumes da perfeição e do amor. Pense em Santo Agostinho e em tantos antigos pecadores graves que se converteram e chegaram à santidade. Portanto, enquanto vivemos, nenhuma mancha é indelével, nem nos define para sempre. Não há um só pecado que nos manche irreparavelmente com a sua sujidade, quer seja a inconstância, a desonestidade, a mentira ou a luxúria. A graça de Deus pode fazer do covarde um forte, do mentiroso um irradiador da verdade e do devasso um casto. A maledicência, no entanto, tem o efeito de tingir a honra com uma tinta difícil de limpar. Quer queiramos, quer não, a pessoa que nós criticamos fica marcada. E em muitos casos a imagem negativa que passamos é a que vai permanecer. E dado que a língua é um fogo, como diz Santiago, o incêndio tende a alastrar-se. A murmuração passa facilmente de boca em boca, até criar uma má reputação, uma má fama, que pode acompanhar a pessoa, infelizmente, como a sua sombra. Não importa que o erro criticado tenha sido episódico, correspondendo apenas, moralmente falando, a uma má fase da vida, nem que já tenha sido corrigido e até reparado. A pessoa tingida pela má língua, em muitos casos, ficará sendo, diante da opinião dos outros, o homem desonesto, a mulher falsa, o médico irresponsável ou o advogado picareta. Esta má fama, além de ferir a pessoa atingida, torna-se um empecilho que lhe dificulta a prática do bem. Como pode gozar de autoridade moral um pai desprestigiado pela difamação aos olhos dos seus filhos, ou um professor entre os seus alunos? E, no entanto, pessoas boas, que tiveram fraquezas e têm, como todos, defeitos, se lhes fosse respeitada a boa fama, poderiam fazer um bem muito maior. Daí que o maldizente não só peca contra a caridade, magoando, fazendo sofrer o criticado, mas sobretudo contra a justiça, desrespeitando um direito, o direito à boa fama, e roubando um grande bem. Não estará demais recordar aqui o fato de que uma pessoa que ocupa um cargo público, um político, um magistrado, um governante, não torna pública, de domínio público, a sua vida privada. Comentar falsas puramente pessoais de âmbito estritamente particular de um homem público, faltas que não afetam nem põem em perigo o bom desempenho da sua missão, objetivamente, é uma maledicência tanto mais grave do que a difamação de um simples cidadão. Pelo contrário, a vida do homem público, a vida pública do homem público, está submetida à apreciação e ao juízo dos cidadãos. Muitas vezes pode ser deturpado esse juízo, mas está exposto a isso e os cidadãos têm o direito e às vezes o dever de julgar. Se é um bom político, se é um bom governante, se é etc. Referindo-se sobretudo aos responsáveis pelos meios de comunicação, o catecismo formula os critérios que uma consciência bem informada deve seguir, e que poucos seguidos são. Os responsáveis pela comunicação, diz, devem manter uma justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito dos direitos particulares. A ingerência da informação na vida privada de pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável, na medida em que ela viola a sua intimidade e liberdade. Vamos continuar na próxima meditação.